E já na sequência, convidamos o Nelson Stanice, ele que é da Huawei. Ele vai trazer para nós o tema Novo Sistema de Produção CC para Usinas de Solo. Vamos então receber Nelson Stanice, da Huawei. Nelson, a palavra é toda sua. Obrigado, bom dia a todos. Mais um fórum, né? Mais um fórum GD. Sempre uma honra estar participando dos fóruns regionais. E, bom, dessa vez eu vou... Acho que o pessoal está colocando a apresentação. Eu vou falar de um sistema de proteção do lado CC inovador, que é o único... A Huawei é a única que tem esse dispositivo por enquanto, que é para aplicações de usina de solo. Então, usinas, no nosso caso aqui, com inversor de 200 kW, com saída 800 volts. Então, vou explicar um pouco desse dispositivo. Não vou falar do FCI dessa vez, como nos outros fóruns. Agora sim. Bom, então, como eu falei, o tema da minha palestra vai ser um novo sistema de proteção CC para usinas de solo, que está incluso aqui no nosso inversor 215 KTL-H3. Rapidamente, falar um pouco da Huawei, que a Huawei é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Aqui a frase, pioneira em integrar inovação em digitalização e eletrônica de potência. Então, a gente atua no setor fotovoltaico, com inversores, mas a Huawei é uma das maiores empresas do mundo, nona marca mais valiosa do mundo. Então, quando você pensa em grandes marcas valiosas como Apple, Google, a Huawei está no top 10. 44ª maior empresa do mundo, pelo ranking da Fortune. Então, você pensar todas as maiores empresas do mundo, a Huawei está nessa lista. E é uma empresa de inovação, então vou comentar um pouco também de algumas inovações que a Huawei trouxe para os inversores fotovoltaicos. Mas começando aqui por esse dispositivo de proteção do lado CC. Então, identificou-se que 74% das falhas, das falhas em sistemas de proteção são causadas ou por polaridade reversa, corrente reversa de strings, falha de isolação no lado CC ou falha interna do inversor, como, por exemplo, um curto-circuito no banco de capacitor. Então, entende-se que sistemas de proteção por fusíveis ou sistemas de proteção, por exemplo, de inversores que têm somente 2 strings por MPPT, que também é algo que a Huawei trouxe para o mercado lá atrás, e de não ter a necessidade de fusível, mas há um problema muito maior do que esse, que não é somente corrente reversa, mas também outros tipos de falhas que podem ser causadas até por problemas internos do inversor. Então, por exemplo, se tiver um curto-circuito CC no barramento do capacitor interno do inversor, internamente do inversor, a chave seccionadora tradicional, que ela é manual, ela não consegue, ela não pode desligar o lado CC. Então, o curto-circuito continuará e vai causar um incêndio. Tá? Isso, qualquer sistema, qualquer inversor, por exemplo, se eu tenho 2 strings por MPPT, não tenho a necessidade de fusível, mas também não consigo fazer uma proteção ativa desse sistema. Tá? E aí, tendo em vista que os módulos fotovoltaicos cada vez mais potentes e com células maiores, então células de 182 e 210 milímetros, a corrente desses módulos é muito maior. Então, a falha do lado CC ela é muito mais danosa para o sistema. Que é diferente do lado CA. Do lado CA, se você tem algum curto-circuito depois do inversor, você tem um disjuntor do lado CA para proteger o sistema depois do inversor. Tá? Então, no sistema tradicional, a gente tem, em casos... Existem inversores que precisam de string box e precisam de fusíveis para a conexão de múltiplas strings no mesmo MPPT ou no mesmo inversor. Existem inversores que têm até 2 strings por MPPT,
e aí não tem a necessidade de fusível para proteção de corrente reversa, mas também não tem uma proteção ativa. Então, a proteção é uma chave seccionadora tradicional que ela só consegue ser atuada manualmente. O que a Huawei desenvolveu? Um sistema de monitoramento em tempo real. Isso daqui é um disjuntor. Esse disjuntor atende a IEC 60947-2. Eu vou falar no final sobre norma e NBR. Mas o princípio desse disjuntor é fazer o monitoramento de todas as strings conectadas no mesmo MPPT, recebendo o sinal do controlador do próprio inversor, monitorando, por exemplo, corrente reversa, ou algum curto-circuito, ou qualquer distúrbio do lado CC. Então, esse daqui é o único inversor do mundo com essa proteção ativa. Tá? Essa é mais uma inovação que a Huawei traz para o setor fotovoltaico e, com certeza, no futuro próximo, outros fabricantes terão também. Então, no caso do inversor string comum, como eu falei, o barramento do inversor não consegue se proteger de curtos-circuitos internos, por exemplo. No nosso caso, a detecção de falhas inteligente e ativa dentro do inversor, o tempo de atuação desse disjuntor é de 15 milissegundos. Tá? Uma vez recebido o sinal do inversor, para atuar, o tempo de trip é 15 milissegundos. Tá? Existem critérios aí para atuação desse disjuntor. Né? Ele simula, por exemplo, no caso de uma corrente reversa, ele simula a atuação de um fusível. Tá? O inversor é esse daqui, é o 215 KTL-H3, é um inversor de potência nominal de 200 kW, 3 MPPTs, mais de 2 entradas por MPPT, realmente, mas suportado por essa proteção ativa, que dispensa o uso de qualquer proteção externa, além de ser muito mais seguro do que qualquer outra solução existente hoje. Tá? Compatível com módulos de alta corrente, porque a corrente máxima por MPPT é de 100 amperes. Tá? Então, no caso, por exemplo, do MPPT, que tem 5 strings, a gente teria 20 amperes de corrente de operação para cada string, que é um valor até superior do que os módulos hoje estão tendo. Né? Então, aqui a gente resolve outro problema também, que é o clipping de corrente. Então, por exemplo, muitos inversores têm, a gente tem também o 215H0, por exemplo, é um inversor de 9 MPPTs, 18 entradas, 2 entradas por MPPT, com corrente máxima de 30 amperes. Então, se a gente colocar um módulo, corrente de curto-circuito de 18, 19 amperes, ele, em alguns momentos, vai ter o clipping de corrente, ou seja, onde o módulo, na sua condição de operação, ele atingiria uma corrente maior do que a suportada pelo inversor. E aí o inversor ele desloca o ponto de operação dentro da curva IV do módulo para um ponto onde a corrente desse módulo não ultrapasse a corrente máxima do inversor. Então, nesse caso aqui, a gente não tem esse problema porque temos mais de 20 amperes para cada string. Tá? Aqui um pouco da lógica, como é feito esse monitoramento dentro do inversor. Então, um exemplo aqui, a gente tem um conversor DC-DC, que é o MPPT. MPPT é a lógica, na verdade, o MPPT está dentro de um conversor Bush, do tipo Bush, um conversor DC-DC. Aqui temos 4 strings conectadas nesse MPPT. E nessas 4 entradas temos 3 medidores de corrente. Tá? Bom, tenho 4 entradas e 3 medidores de corrente, está faltando uma. Na verdade, a gente tem uma aqui, depois, né, no barramento da entrada do conversor DC-DC, que mede a somatória da corrente de todas as strings. Então, por uma conta simples, né, de subtração entre o resultado da medição desse medidor aqui, antes do barramento no MPPT, subtraído pelas medições individuais, e tenho a medição desse outro aqui que não tem o medidor. Então, só para explicar em detalhe. Né? Então, ele consegue
fazer a medição de todas as strings. Tá? E aí, se eu tenho uma condição, por exemplo, de corrente reversa em uma dessas strings, o inversor ele vai saber exatamente qual string é. E aí, pelo critério de energia, então, I quadrado T é tempo, I quadrado corrente, R resistência. Como a resistência do sistema é constante, a gente simplifica a expressão por I quadrado T. Então, ele monitora a corrente e o tempo que essa corrente, por exemplo, uma corrente reversa, ela está passando de uma string para outra. E aí tem um limite, tem um critério para isso. E quando passa desse limite, o inversor manda um sinal para o disjuntor e o disjuntor tripa. Ele se abre, desconecta automaticamente. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de atuação em caso de corrente reversa, por exemplo. Aqui teria um vídeo, mas a gente não vai conseguir passar, infelizmente. E aí, para finalizar, acho um pouco chato, né, ter que falar isso, mas tem concorrente que vai em cliente e fala, bom, inversor tal não atende a NBR. Eu vejo, assim, dois problemas, né? Um, pode ser agir de má fé. O segundo, talvez seja falta de informação. Então, eu trouxe aqui trechos da NBR 16690 e fala que, para a proteção contra sobrecorrente do lado de corrente contínua, somente pode ser utilizados dispositivos fusíveis do tipo GPV ou disjuntores, conforme a IEC 60947-2. E aqui está o certificado da IEC 60947-2, atendendo, então, portanto, a NBR 16690. Tá? Eu sei que esse é um dispositivo muito diferente, inovador, né? A Huawei sempre traz inovação para o mercado, sempre é pioneira em novas tecnologias. Esse é um dispositivo novo, é uma proteção ativa, o único inversor do mundo que tem esse tipo de proteção, e atende a NBR 16690. Então, isso quer dizer que não é necessária nenhuma proteção externa para trabalhar com esse inversor. Não precisa de fusível. Aliás, a Huawei, empresa que sempre usou dispositivos fuseless, sem fusíveis. Tá? E agora a gente está inovando mais uma vez, trazendo um sistema de proteção ativa que somente esse inversor tem, vendo a necessidade do mercado. Tá? A Huawei, aqui para finalizar, né? Então, Huawei é uma das maiores empresas do mundo, sempre trazendo tecnologia e inovação para o mercado. Questão dos inversores string, a gente não tem inversor central, por exemplo, desde 2014, e a gente vende projetos para geração centralizada. Existem, inclusive aqui no Brasil, vários projetos trabalhando com a tecnologia string, que é o mainstream, que é a tendência do mercado global e brasileiro, o aumento dos inversores strings inteligentes, também no uso de geração centralizada, que se aplica, né, o mesmo produto, se aplica em usinas de GD de solo. Então, usinas de 1 a 5 MB, também usam a mesma tecnologia que usinas de, por exemplo, 700 MB, que é um projeto que está sendo construído com a nossa solução, usa. Então, toda a inteligência, levantamento de curva IV, que já há anos a gente já tem, comunicação PLC, no nosso caso, é a comunicação M-Bus, é um protocolo patenteado da Huawei, então não é um PLC comum. Então, todo esse tipo de inovação a Huawei traz, e mais uma vez inovando, trazendo esse tipo de proteção ativa do lado CC para o mercado. Tá bom? Obrigado.